Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Glória a Deus, salve os irmãos nesta manhã, que é Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Preguei nesta manhã para nós reunidos, aprendemos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a ficar de pé, quero convidar aqui o irmão Rogério a chegar até a frente, fazer uma oração de início dessa grande escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Oramos, Pai, em nome de Jesus, te damos graça por estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo para aprendermos da tua palavra. Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender, entender e colocar em prática, Senhor, a cada dia nas nossas vidas, amém, a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão nesta manhã. Amém. Obrigado, querido. Vocês não podem sentar. Neste momento vamos estar louvando o da água, com academia 358 da nossa água. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual vento veemente, o poder da casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Outras línguas se falaram, como Cristo concedeu, do Espírito transbordaram, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedidos, se eu puderem convertor. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Glória a Deus. Então, nesta manhã, vamos estar, dia 30 de julho de 2023, com a apresentação de número 5, que tem como título a desacralização da vida do ventre materno. Aleluia, onde tem como título ali a palavra desacralização, retirado do que é verdadeiro, do que é sagrado, certo? Vamos ficar de pé, vamos dar início, vamos fazer a leitura do texto áureo neste momento, que nos diz a palavra do Senhor. E eis que eu em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e por-lhe-ás ao nome de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31. Verdade prática, já como ele dizendo. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Amém. Então, neste momento, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no capítulo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, verso 16 ao 33, logo após, do 39 ao 45. Eu leio primeiro, os irmãos, continuamente, um após o outro.
Diz o verso 26, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada, um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e o colherá o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Neste momento, passar para o professor desta manhã, nosso pastor presidente, pastor Clair, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bondade de Deus está conosco aqui nesta manhã. Eu quero convidá-los para sentar-se, por favor. Nós tivemos a honra, né, de alguns meses atrás, quem estava aqui, ouvir um ensinamento de metanoia pelo pastor Arley sobre o aborto, de uma forma bastante como que eu vou explicar, muito detalhada, muito explicativa. O Arley, ele tem por hábito de, ele gosta, né? É uma área que ele gosta de descobrir as questões do corpo humano, e ele se aprofunda muito nisso, na questão da biologia, da questão de como funciona também, não só da biologia, e também sobre as questões do corpo humano, como ele funciona, como são as derivações, as problemáticas que as pessoas têm, e foi entrado bem profundo na questão do aborto. Tem isso gravado, né, ali no nosso site, né, no nosso canal, né, no YouTube. Foi uma matéria bastante vista, né, pelas pessoas, bastante divulgada e muito importante. E esse trimestre ele vem justamente falando de assuntos que são assuntos atuais. A nossa CPAD, ela foi deveras criticada por uma linha de pastores e obreiros, em uma das convenções nacionais que eu estava, que foi a última em Brasília, e muito pedido para eles abordarem temas atuais, porque nós só ficávamos em temas daquela época, né, somente teologicamente, e não dá para a gente ficar só nas questões de teologia e não tratar de assuntos que estão batendo na nossa porta, nas nossas escolas, atentando para essa visão
de mundo que nós estamos vivendo, e a igreja ela deve combater todas as áreas, ela deve estar pronta para todas as áreas, para discussão, para conversa. E a gente sabe que as ideologias, elas não cessam, não param, elas são bastante frisadas. As nossas escolas, a sociedade em si, a mídia em si, ela insiste com veemência que aquilo que é antibíblico para a sociedade se torna uma coisa natural. E a gente começa a absorver isso como uma coisa normal. A gente começa a ver, começa a se acostumar e parece que não vai ferir a gente. E fere. Fere a santidade da igreja, fere a santidade da gente, fere a nossa comunhão com Deus, fere, no sentido geral, né, a sociedade em si, arranca o cristianismo, que são valores maravilhosos, do nosso meio, arranca de uma forma terrível, arrancou na Europa, já está arrancado em vários países asiáticos, está arrancando de uma forma terrível nos Estados Unidos. E quem quiser ouvir mensagens ou livros escritos de um pregador que foi da nossa atualidade, século XX principalmente, que profetizou isso demais, falou isso demais, foi massacrado, foi um grande ícone do evangelho, um assembleiano chamado David Wilkerson, o homem que criou o primeiro desafio jovem, o primeiro local de libertação de jovens drogados. Ele pregou no mundo inteiro contra estas coisas, e ao ponto de chegar em um momento da vida dele que eles não aceitavam nem mais convidar ele, porque ele falava abertamente que aborto, que essas ideologias, que a televisão ia destruir famílias inteiras, e a nação americana ia pagar um preço muito caro, ia perder muito da sua força, porque deixou de enviar missionários. Foi a nação que no século XIX mais enviou missionários, do século XIX e século XX, mais enviou missionários para o mundo, e parou justamente por causa dessas ideologias. Ela cresceu por enviar missionários ao mundo, por ter o cristianismo como centralidade do poder em todas as coisas, e ela começou a abrir as portas, e hoje o que se tem nos Estados Unidos é desgraça, drogas, porque aquilo que nós vimos na mídia hoje, falando em filmes, que tudo é lindo lá nos Estados Unidos, é só mídia. Os porões, eles não abrem para nós ver. Eles vêm filmar as nossas favelas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, mas eles não mostram as favelas deles. Mas a grande verdade é que existe, tal qual existe no Brasil as grandes desgraças, lá existe com muito mais proporção. Então, eles escondem isso, porque abriram. E se você pega uma mensagem, escute no YouTube uma mensagem de David Wilkerson, ela traduzida para o português ou legendada, eu gosto de ouvir legendada, mensagens que impactam a vida da gente, falando sobre estas coisas, criticando, batendo de frente. Ele falava chorando, clamando pela nação de Israel, de americana, e clamando pelo mundo. E o que ele disse, profetizando, recebendo de Deus as mensagens, está aí abertamente no nosso meio hoje, e nós sofremos 24 horas por dia esses embates. A nossa lição vai falar sobre deixar de ser sagrado a vida humana, principalmente no ventre materno, mas também deixar de ser sagrado a vida humana quando ficou mais velho, né? Ou aceitar com muita facilidade, como alguns teólogos brasileiros já, como muita gente ainda já admira ainda,
Augusto Nicodemos, como um grande teólogo da igreja presbiteriana, eu admiro muito Hernandes Dias Lopes, mas não aconselho ninguém a ficar tomando as ideias de Augusto Nicodemos. Ele é a favor da eutanásia, ele é a favor de alguns aspectos do aborto, ele é a favor, ele joga isso enrustidamente, né? Ele é a favor do próprio homossexualismo enrustido, ele é a favor como que eu vou explicar, de tantas ideologias, e é tido como o maior teólogo brasileiro hoje. É um teólogo liberal, que muitos assembleanos param e assistem às suas mensagens e acham lindas, principalmente esse pessoal que estudam teologia, e tem a teologia do calvinismo, que para mim é uma doença no meio cristão. Eles baseiam-se nisso, e eu não concordo com essas ideias, com essas ideologias baratas, fracas, podres, porque aceita algumas coisas que é contra a palavra de Deus, simplesmente porque é para não ser antissocial. E a igreja, de certa forma, irmãos, ela tem que ser antissocial. Ou vocês não concordam com isso? A igreja, de alguma forma, ela é antissocial. Tem que incomodar. Ela tem que incomodar. O dia que a igreja deixar de incomodar, ela deixou de ser igreja. E antes, nós achávamos que nós incomodávamos pelas nossas vestimentas. Falei domingo passado sobre isso, e não é isso que incomoda o mundo. O que incomoda são os nossos verdadeiros valores, aquilo que de fato é pecado. Porque as nossas vestimentas, ou isso ou aquilo, são coisas que nos legaram, os nossos pais do passado, legaram como doutrina. E hoje a gente sabe claramente que isso não é doutrina, que pecado é pecado, que está acima daquilo, tudo que a gente vê, né, daquilo que a gente foi ensinado muitas vezes. E para nós iniciarmos aqui, eu só quero fazer uma leitura rápida. Queria que alguém de vocês me ajudasse a ler a introdução da lição. Qualquer um de vocês pode ler essa parte da introdução. Deus é o autor supremo da vida. Por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz a apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Nós vamos estudar principalmente esses dois pontos aqui, né? A apologia ideológica da cultura da morte, que é a eutanásia, e que os irmãos sabem o que quer dizer. A pessoa chega num tempo da vida que ela não tem mais o porquê viver. No fundo da cama, está ali só sofrendo. Então é concebido pela família ou pela própria pessoa dar uma injeção e a pessoa morrer. Se a pessoa autorizou, ela é suicida. Se a família autorizou, a família é homicida. O médico que fez, ele é um homicida. Por quê? O único que pode tirar a vida é Deus, que deu. E ninguém fica além na terra, além do que Deus determinou. Se Ele disse, ensinando na sua palavra, que há tempo de nascer e tempo de morrer, ponto final, acabou. Não há como adiantar isso. Qualquer coisa, a palavra que eu queria dizer de Augusto Nicodemos é: eles aceitam
Hoje o presbiterianismo, ele aceita claramente que a pessoa possa, se enforcar, dependendo da situação, do porquê se enforcou, para evitar um sofrimento maior, tem ainda a salvação se ele for escolhido pela ideia calvinista. Aí, queridos, aí quebra todo o princípio bíblico. É a palavra torcida. Estão torcendo a palavra. Torce-se a palavra. E aí vai se aderindo a essas ideologias. Agora, eu só queria ler com vocês, aqui a nossa lição, ela apontou o Salmo 139, e versículos 13 a 16. Eu vou ler esse versículo. Existe uma Bíblia que ela não é bem uma Bíblia no seu contexto, ela chama-se A Mensagem. É maravilhosa. Quem lê, eu acompanhei durante muitos anos, agora já faleceu, Eugene Peterson, um pastor americano e ele pegou a Bíblia e fez como escreveu ela como para a gente entender ela. Essa é a grande verdade. Como uma historinha mesmo, né? Como uma historinha mesmo, né? Como uma história, né? Como para ele entender, inclusive Bono Vox, aquele cantor do U2, né? Daquela banda Inglesa. Não é inglesa, né? Irlandesa, né? Da irlandesa. Ele aceitou Jesus e hoje as músicas de Bono Vox praticamente todas elas, as novas, todas elas falando dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus. Lendo esta Bíblia aqui, ele ficou encantado, a facilidade com que ela entra. Mas não é sobre a Bíblia que eu quero falar, e sim sobre o texto. Eu vou ler, só para vocês verem aqui o Salmo 139, versículo 13. Vocês conhecem esse Salmo? E versículos do 13 ao 16. Olha como é que ele fala aqui dentro desse contexto tão importante da palavra de Deus sobre a concepção. Assim, tu me moldastes por dentro e por fora. Então Deus fez para nos formar, ele moldou e deu uma particularidade única para todas as pessoas. Nós podemos olhar aqui para todos nós temos um figurino e um molde diferente. Ninguém é igual. E o interessante é que é tão forte isso que até a nossa digital ela não é repetida. E agora, para uma coisa que estão mais fazendo também é com a retina do olho, né? Que também ninguém tem igual. Agora vocês vejam o poder da criação de Deus, com tantos milhões de pessoas que já existiram e que existem e que vão existir, ninguém nasce igual. Há uma forma para cada um de nós. Pode ser gêmeos, né? Mas são diferentes. Pode ser gêmeos e daqueles gêmeos da mesma placenta que sai muito parecido, tipo dois que tem um que vem aqui na igreja com a Tatinha eu cumprimentei ele ali no Silveirinho, ele disse, não, é o meu irmão que vai na igreja. Eu digo, santo Deus, eles podem igual. E ainda os dois trabalham na prefeitura, deve dar um balaio de gato. Mas se aqueles que conhecem, com certeza sabem que tem algumas diferenças em todos os aspectos. Então olha o que ele diz aqui. Assim tu me moldastes por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito.
aos poucos. Como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como livro aberto, tu me vistes crescer, desde a concepção até o nascimento. Dá uma paradinha aqui. Quando é o ato da concepção? É quando já tem um feto? Não. Quando é? Relacionamento ali, né? Na hora em que dá o cruzamento, nós somos todos adultos, o cruzamento entre o óvulo e o sêmen masculino. Naquela hora, é como que desse uma explosão, né? Claro que proporção pequena. Naquele momento, é a formação. Interessante, né? Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Estágios. Então, se na concepção já formou, Deus já sabe como é que vai crescer. Se vai vir com defeito físico, por exemplo, se vai vir com um problema de... Vou dar um exemplo, síndrome de Down. Deus sabe. Aí o que a ideologia moderna está querendo fazer? Para vir uma criança com esse problema, então nós vamos já, porque eles já estão identificando que a criança já é doentinha no ventre da mãe, então nós vamos tirar para não nascer essa criança. Com que direito? Não existe direito. Porque o amor de mãe, se a mãe é verdadeira mãe, ela vai amar doentinho, numa cadeira de roda, da mesma maneira. Não vai haver diferença. Ou até vai cuidar muito mais. Então, não há como tirar isso, arrancar isso da Bíblia ou da criação de Deus. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Meu Deus. Lá na eternidade, nós já estávamos programados para estar aqui. Se algum pai, se alguma mãe arranca uma criança desta do ventre, ele cortou o elo com o Criador. Porque Deus na sua... Isso aqui não é poético somente, não. O salmista não está fazendo uma poesia do que ele imaginava para a sua vida. Ele está trazendo algo poderoso, uma revelação divina poderosa. Pastor, se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, um dia, quando a gente chegar na presença de Deus, Deus vai pedir conta até desses que foram tirados. Né? Se sabe que, já falei outras vezes aqui, que aqui em Garopaba já teve irmãs da igreja que apoiaram filhas a arrancarem o feto, porque não era do moço qual ela deveria ter casado, ou não casou, porque era uma criança gerada de um amante ou de um estuprador, que queira. Não importa. Isso é uma polêmica muito grande. Tá, pastor, mas se foi de um estuprador, foi via estupro. Tudo bem. É difícil, Porém, a criança é projeto de Deus. Não tem culpa. Aquilo que está no ventre da mãe não tem culpa. Não importa da onde veio o sêmen.
importa que houve a concepção. Pois não. A ideia progressista vai trabalhar justamente nisso. Não dá mais valor à mãe ou à vítima do estupro do que a própria criança. Isso. Nós tivemos um caso polêmico aqui em Santa Catarina agora, no ano passado. Aberração. Hã? É uma aberração que aconteceu. Sim. Mataram a criança. É isso. Não foi o feto. Uma criança, como se diz, Pronta para nascer. Pronta para nascer. Aí, Então quem provocou aquilo ali, ele é assassino. Essa pessoa vai dar conta diante de Deus. Porque a ideia progressista, e qual é a ideia progressista que nós vemos? Irmãos, parece uma palavra tão bonita. Não, o Brasil hoje está vivendo uma política progressista. E aí a gente pensa assim, poxa, o que é progressista? Progresso. É bom, é para frente. aberração. Hã? A ideologia da aberração. A ideologia da aberração. Esse progressismo não tem nada a ver com trazer comida na tua mesa. Eles não estão preocupados com trazer comida na tua mesa, eles não estão preocupados em você ter um salário melhor, ou esse progressismo. Ninguém está preocupado dessa ideologia que está no Brasil, está na América Latina, está nos Estados Unidos, está em vários lugares, na China, controlando a natalidade, né? A taxa de natalidade é só 2 filhos ou 1 filho. E porque então se tiver gerou o terceiro, então já dá a injeção, já mata a criança. Assassinos. Todos eles vão ter que dar conta diante de Deus daquelas crianças que eram para ter nascidos e não nasceram, por intervenção da mão de um assassino. Está passando no Supremo agora, aborto legalizado até 6 semanas, imagina. E se na concepção o embrião já é considerado vida, imagina que 6 semanas, todos formadinhos. 6 semanas dá quantos meses? Dá 1 mês e... 1 mês e 2 semanas. 45 dias. Então, se na concepção já é uma criança, imagina com 1 mês e 15 dias. Ali já dá de ouvir o coração, vocês sabem, né? Eu até ia botar aqui no videozinho, até para a gente colocar ali, dá de ouvir o coração de uma criança batendo. Ali a gente já sabe que vai sair meio indiozinho igual o Rogério, ou bem clarinho igual o outro, vai sair, ali Deus já sabe o que vai sair. Vai sair um cacique ou vai sair um brasileiro normal igual a nós, né? Então, a gente brinca assim, né, irmão? Eu faço mas a gente vê a seriedade com o que é essa ideia progressista. Aí a gente acha muito bonito, né? Os partidos progressistas, as ideologias progressistas vão ser tão boas. O amor venceu. Hã? O amor venceu. O amor venceu. E aí o que me dá tristeza é crentes brigando a favor destas ideias. Eu acho que nem sabe o que estão pensando. Não é questão política, gente. É questão bíblica. É anticristo, né? Anti-Bíblia, é anti-verdade. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está reinando no mundo. O anticristo, a pessoa dele não está, mas o espírito do anticristo já está reinando no mundo. Todas essas situações a gente viveu por esses
que eles estão trabalhando? Eles estão pregando que nós cristãos, por termos a Bíblia como regra de fé, nós somos contra. Mas não é isso, né, pastor? Nós somos contra qualquer ideologia que eles pregam. Então, nós somos quem não tem amor e eles são quem tem o amor. Aí eles têm o amor, olha bem, eles têm o amor pela mãe que está grávida e que quer tirar a criança porque deu um problema tal, quer tirar a criança. Então, a mãe é amada, mas é a criança. Então, eles vivem os dois pesos e duas medidas. A única coisa que nós temos, eu fui num debate, acho que foi em Rio do Sul, quando o Pamplona aceitou a Jesus, o dono daquele frigorífico Pamplona, eles criaram lá um negócio, tipo um debate, eu fui lá com eles, e eles queriam saber de várias temáticas, entre elas essa temática, né? E do que eu fui munido? Da Bíblia. Eu disse, se vocês não acreditam em Deus, não, nós acreditamos. Vocês têm que acreditar, vocês também têm que acreditar na Bíblia, porque o manual de Deus para nós vivermos é a Bíblia. Então vocês podem fazer a pergunta e todas as perguntas eu vou responder à luz da Bíblia. Eu não vou responder coisa da minha cabeça, eu vou responder o que está na Bíblia. E cada pergunta que eles faziam, eu ia na Bíblia, lia o texto. Eles ficavam meio assim, eu disse, agora eu vou explicar. E começava a explicar dentro da Bíblia. Alguém puxava outra coisa, outro texto da Bíblia. Por isso que a correlação é importante, né? Nós chamávamos antes hoje chamamos de correlação, esqueci até o nome que nós chamávamos. É que vai um versículo vai puxando o outro, né? E aí a gente foi debatendo esses assuntos. Ao fim da conversa, eles aplaudiram e disseram, não dá para ir contra aquilo, então não é uma ideologia defendida pelos crentes. Se não, os crentes defendem esses temas porque nós defendemos a Bíblia. Nós vivemos pela Bíblia. Aí nós vamos contra a nossa própria regra de fé. Não tem como ir contra nós mesmos. Então não há, queridos, não há como. Só que quando a gente responde com grosseria ou sem uma explicação devida, a gente traz só mais ira. É que a palavra se a gente for pela palavra, né? Ela convence. A palavra por si só, ela convence. Agora, a força da minha ira para defender a minha ideia, ela afasta. Então nós temos que defender a luz da Bíblia. Por isso o nosso conhecimento bíblico deve ser muito abalizado. E por isso eu vou ler aqui alguma coisa na nossa lição para nós entendermos. Eu acabei de ler com vocês a Bíblia. Alguém fazer-lhe uma pergunta? Abra Salmo 139, versículo 13 ao 16. Você vai ver que ali, na própria versão da gente ali, está dizendo que na concepção Deus já sabia o que eu ia ser. Aleluia. Meu Deus. Na concepção Deus já sabia o que eu ia ser. Irmãos, é tão sério que eu tinha 3 anos, quase 4 anos de idade, que Deus falou comigo, eu fui batizado no Espírito Santo. E o pastor Pedro Paulo, você conheceu o pastor Pedro Paulo em Joinville? Aquele moreno que evangelizava Joinville todo? O Pedro Paulo estava ali na Pescaria Brava, ele era de Criciúma, o senhor sabe disso? Lá naquele interiorzão não tinha ninguém, lá dentro, lá na Barranca do Siqueiro, lá dentro fazendo um culto. Eu era criança, do lado da mãe. A mãe fazia uma semana que tinha aceitado a Jesus.
E eu comecei a falar em línguas estranhas. Uma irmã foi batizada com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas estranhas juntos. Já contei isso aqui. E a mãe pensou que eu estava imitando. A mãe não conhecia o que era aquilo. Mas nunca tinha visto aquilo, ouvido aquilo. A mãe já me chapou. A mãe tem uma mão leve que é desgranada. Já me chapou 2 tapas na cabeça. E aí eu não parei. E aí ele veio. O pastor pegou ele fazia assim: minha irmã. O senhor lembra, né? Minha irmã, deixa o menino profetizar. Ele está profetizando sobre ele mesmo. Escute a voz. E eu só falei em língua estranha. Quando eu acabei de falar em língua estranha e a lágrima corria, ele olhou para minha mãe e disse assim: só para você. Ele acabou de dizer que ele vai ser um pastor. Deus falou na boca dele. Ele vai passar por muitas situações, vai passar por muitos lugares, vai passar por muito perigo. Ele vai querer se formar, ele vai se formar em outras faculdades para não exercer o ministério, mas Deus falou na boca dele agora: guarda para ti, nunca conta para ele não ser influenciado. Deixa Deus trabalhar por ele. Glória a Deus. O dia que eu fui ordenado a pastor, ele estava lá, abraçou meu pai e disse assim: Deus cumpriu integralmente a sua palavra. Glória a Deus. Depois ele morreu. Então Deus, se sabia que com 3 anos de idade eu ia ser um pastor, Ele já sabia que lá no ventre, quando eu fui concebido pela minha mãe e pelo meu pai, que me fizeram ali no pé da Nossa Senhora da Glória, ali na laguna, não tem? Aquela santa que tem lá em cima na laguna. Fizeram uma festa, os 2 lá, 2 adolescentes, e fui concebido lá em cima, bem no pé da santa. E aí? E eles não eram casados? Estavam em pecado? Se fosse olhar bem para uma questão, Sangue de Jesus purifica todo pecado. e eu já não sei se eu já contei para vocês, e a minha mãe, com medo do meu avô, lutou para me tirar. Trabalhava dentro do hospital de Laguna. Ela lutou com todas as forças para me tirar. E 2 moças que trabalhavam com ela, que eram crentes, já descobri isso agora em Jaguaruna, 5 anos atrás. A irmã Luísa e a irmã Conceição, que eram crentes naquela época, pegaram a mãe e levaram, porque as freiras não deixavam pessoa trabalhar. A mãe tinha 18 anos, grávida, ainda mais solteira. O meu avô andava com arma toda hora. Meu avô ia matar minha mãe no sítio naquela época, nos anos 70. Meu Deus. A mãe entrou em desespero e as enfermeiras, as amigas dela, as médicas diziam: vamos tirar, Albertina, vamos tirar. Pronto, resolve o problema. Estás dentro do hospital, vamos tirar. Teu pai mora longe, a mais de 30 quilômetros daqui. E a irmã Conceição e a irmã Luísa levaram a mãe no culto e começaram a orar por ela, orar. E Deus fez com que o meu pai viesse de lá. A mãe contou que estava grávida. E ele disse: então vamos embora. Levou a mãe, foram morar numa casa de barro, de chão. Jaracuçu me mordeu e caí em cima de fogão de lenha, me cortou tudo, quase me matou. História. É história para encardir. Mas o que Deus tinha falado, Ele cumpriu. E está cumprindo. Então, se a minha mãe tivesse tirado, Deus ia usar outro, Deus ia chamar outro, mas o preço dela seria caro. Deixar de ter um filho desse bonito, cinturado, cabelos ondulados. Você já imaginaram? Quantos pastores já foram assassinados dessa forma? Quantos médicos? Quantos futuros presidentes? Quantos?
Isso é terrível. Quanta gente que Deus tinha um projeto grande e foram assassinados assim. Nós estamos falando dessa sacralização, né? Terrível. A concepção, para nós pegarmos aqui, daqui a pouco já estamos terminando, a concepção de Cristo. É o anúncio do nascimento da concepção de Cristo. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás, depois de conceber, então, aqui, entre conceber e dar à luz tem 9 meses. Há um espaço ali, né? Conceberás pelo poder do Espírito Santo. E darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isto, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção da cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a decência de José da casa de Davi, ou a descendência, desculpa. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Agora vem a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino santo será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Agora tem a coisa, olha bem o que o autor da lição está falando aqui, o que nós temos que pensar. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E era chamado de o Santo. João Batista foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Ele é fruto de um milagre. Amém? Amém. Certo? Tal como Isaac, fruto de um milagre lá, mas dependeu do ato. Não deixou de ser escolha de Deus para ser o homem que ia abrir o caminho para o santo passar. Então, aí você diz, não, então só o que era especial era Jesus, porque o Espírito Santo que deu aquilo dali. O restante é o ato sexual normal e tal, não. O ato da concepção em si é um milagre. Se a gente for parar para ver como é que funciona na própria ciência, tá louco, gente? Vocês já pararam para pensar como é que acontece? Vocês acham que isso dali é uma coisa que vem do nada? Deus, vocês sabem o que sai do homem e o que tem na mulher. Por isso que quando eles falam de casamento homossexual, casar o quê? É um perigo de extinção. Tem que ser sexo oposto, porque já começa por aí, né? Casar o quê? Se casar, né? Até um boi para dar junta tem que ser parecido. Tu não pode botar uma junta de boi, um boi grande e um boi pequeno, porque senão a canga já fica toda torta. Imagine casar seres humanos, vão procriar o quê? O que côpito vão fazer? A palavra côpito, alguns de vocês sabem. O que vão gerar? O primeiro propósito de Deus é esse, né? Não,
bom, é o maior propósito. Tem que haver o prazer também, isso é natural. Mas o maior propósito de Deus é crescer e multiplicar. Agora não precisa fazer igual a turma lá do Siriu, que faz de 15 cada um, né? Eu brinco muito com o Soleci, a Bíblia diz que era para encher o mundo, mas não precisava ser tu sozinho. Ele disse, acaba. O Marcos também eu falo, o Marcos disse, eu vou trazer uma tainha para o senhor, que a ova vai daqui do Siriu lá no centro. Eu digo, oxe, só a ova, ele disse. Aí eu também digo para ele, Marcos, não precisava tu encher o mundo sozinho, né? Cada um faz um pouquinho. Mas a grande verdade é que o maior objetivo é esse. Então, quando eles falam sobre casamento de homossexual, que é a lei progressista, gente, eles podem dizer o que quiser, mas não há razão de nada. Isso está em Romanos. Isso é, sabe embaixo do que essas pessoas estão? Debaixo da ira de Deus. O que Deus pensa disso? Não, ele fala, Romanos 1 diz, abominação, e Deus os entregou a sua ira, está derramada sobre eles, aquilo dali os torna infelizes. Se existe gente que é infeliz, é gente que vive nessa prática. Vocês podem olhar, não existe alegria, existem rostos que tentam fazer um sorrisinho, que tentam ser doces, mas só tentam, não existe felicidade, porque está tudo errado. E hoje é um casal de homens, eles podem adotar uma criança, né? Mas eles vão precisar de um outro que o casal normal que fez. Sim, mas eu quero dizer, chegar no ponto da criança depois. O que vai ser essa coitada aí? Porque no mundo, o preconceito, as coisas, imagina até dois homens como pai e mãe, né? Até as mulheres... Até para descobrir quem é o pai e quem é a mãe. Imagina. Não, as mulheres, o preconceito que ela vai sofrer na vida dela. Tem uma prima que é casada com outra mulher, elas tiveram um filho. Elas foram no banco de sangue, pegaram um sangue de não sabe para quem, e a minha prima gerou um filho. Mas tiveram que ir lá no banco. Tiveram que ir no banco. Não querem nem saber quem é pai. Porém o que? Houve ação natural do homem com a mulher? Não. Aquilo que é natural não houve. Eles dependeram de é como se uma pessoa tivesse precisando de sangue, do banco de sangue. Então, é só aberração. Nós não podemos, irmãos, achar que temos que ser politicamente corretos. Nós vamos ser politicamente corretos. Então não vamos dizer nada. Nós não precisamos gerar guerra. Nós não precisamos gerar briga. Não precisamos gerar nada. Nós só devemos ser tranquilos. Não devemos brigar com ninguém. Isso aqui é um conselho pastoral, porque não adianta, quanto mais a gente briga, mais eles fazem para provocar a gente. Tudo que eles querem é provocação. Então a gente não deve baixar o nível e entrar na provocação deles. A gente deve ficar quieto. Não quer orar, né? Porém, quando vierem fazer buscas da nossa fé, quando vierem trazer à luz o porquê desta nossa fé, nós devemos nos defender como? Brigando? Não. Nós temos uma defesa maravilhosa. Glória a Deus. A palavra. Jesus O amor. Está escrito, está aqui. Pronto. Jesus pegou um pedaço de pedra e pau e deu na cabeça do diabo? Ele tinha direito?
Claro, ele disse que o pai já tinha dito lá atrás que ele ia esmagar a cabeça da serpente, a serpente estava bem do lado dele. Ele disse, ele podia pensar, é agora, seu miserável, eu vou te pegar e aqui, ó, debaixo do meu pé. Não. Ele esmagou a cabeça da serpente quando? Na morte e na ressurreição. Esperou o tempo dele. Mas ele pegou a palavra, aleluia. Ele pegou a palavra e combateu o diabo com a palavra, tranquilo. O diabo insistiu mais 2 vezes e ele, tranquilo, combateu e o diabo teve que se afastar. Então nós não podemos combater as pessoas ou as ideologias progressistas, mas também não aceitá-las. Pode estar dentro da nossa casa, e está nas nossas casas. Pode estar entre nossos parentes, nossos filhos, nós vamos ter netos e isso vai ficar cada vez mais natural. Para eles vai ficar cada vez mais natural, o mundo vai se tornar isso, mas nós devemos aceitar normalmente? Não. Expulsar de casa não dá mais. Vai fazer o quê? Continuamos pela Bíblia. Quer ficar assim, está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição, porque Romanos 1 fala que é maldito, está debaixo da ira de Deus. Pronto. Quer aceitar o aborto, conforme a nossa lição nesta manhã? Aceitar como coisa normal? Não. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus me concebeu lá na hora do encontro, num ventre. Acabou. Não existe como dizer não para isso. Em que eu acredito? Em que você acredita? Na ideia progressista de Lula e Companhia Limitada? Vai ver se ele está casado com um homem. Está casado com uma mulher nova lá Dino. Ele incentiva os outros a casar com um homem, mas ele está com a mulher dele. Sem vergonha. E os bobos vão atrás. Vocês entenderam? O ruim é só para os outros. O bom é para mim. E os trouxas vão atrás, porque ele faz um discurso progressista. Discurso é uma coisa, gente. Vida é outra. Duvido se ele não ri da cara dessas pessoas. Rir não é pouco. Não estou falando de questão política, estou falando de questão progressista. Vê se ele arrancou da mulher dele. Desculpa, já vou passar para o senhor. Ele tem filhos, não tem? Ele tem o Lulinha, ele tem esse, ele tem aquele. Vê se ele aceitou arrancar os filhos da mulher dele. Agora, quanto a homossexualismo e quanto às lésbicas, né? Já foi a nossa função. Claro que a gente acha errado, mas a nossa função é orar por eles. Né? Tanto que em Joinville, quando eu dirigi a igreja ali no Floresta, o pastor conhece Floresta, né? Conheço. Dirigi a igreja bem ali pertinho. E chegou um casal, 2 lésbicas, 2 moças. Vinham para o culto, todo culto quinta-feira elas estavam ali. Aí tinha umas irmãs que conheciam lá. Pastor, não deixa que vai entrar, agora é demônios. Não são demônios, são pessoas. São vidas. São vidas, elas precisam ouvir a palavra de Deus. Resumindo, para nós não demorar muito, as duas se converteram, se separaram, são casadas até hoje. Então na igreja. Então Deus faz a obra. Deus faz a obra. Até porque, irmãos, o que está acontecendo hoje, tem pessoas que são fortes, isso mesmo. Mas está acontecendo no nosso meio, é uma ondinha. Moda. Como é que é? Moda. É uma modinha. Uma ondinha, uma modinha. Parece uma modinha de, vou fazer experimentos. Aí quando é confrontado pela palavra, muda. Então é uma modinha que acharam-se bonito fazer isso.
porque a fulana fez, ah, que lindo, a Bertana fez, que lindo. Aí criou-se uma modinha, mas vocês olham que nem jeito as pessoas têm, porque tem alguns que têm um trejeito mesmo, muito forte, intrínseco. Mas a maioria nem tem. É só por causa de uma modinha que se criou. Então qual é o nosso papel, como diz o nosso irmão? É orar por eles, não bater. Mas na hora que nós somos confrontados na nossa fé, nós temos a Bíblia. Era isso que eu queria deixar bem claro nesta lição, nesta manhã. Nós temos que confrontar pela Bíblia. Não é com grito, com berração, não. É pela Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. Ah, mas não acredito nela. Não, você pode não acreditar. Agora, eu defendo a minha fé pela Bíblia. Não é defendo a fé pela fé. Não é defendo porque o pastor Clay falou. Não é defendo porque o Bolsonaro pregou isso. Não, muito menos. É defendo porque o Bertano falou isso. Não, eu defendo a minha fé pelo meu manual. Qual é o meu manual? A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia. É nesse sentido que eu estou aconselhando vocês uma palavra pastoral nesta manhã. Vocês são maduros, vocês sabem disso. Mas quando a gente tira para pegar um pedaço de pau, né, eu tenho um filho que tem uma ideologia terrível, diabólica. Entrou para a faculdade e virou a cabeça. Ideologia lulista, vive só atrás disso. Está lá fazendo direito, está virado no pé de trás. No começo eu quis confrontar, depois eu disse passaram, para. Deixa se virar com a... Agora esse dia ele chamou o Natan, não bate de frente com o pai e com a mãe, tá? E agora eu já estou com 22 anos, agora eu estou vendo que eu estou sofrendo porque bati de frente com a fé deles. E esses dois garram o joelho no chão e depois a gente só sofre. Eu estou passando a maior tribulação da minha vida. Só não estou morrendo de fome porque a minha mãe traz marmita para mim. E aí como filho não dá para deixar morrer de fome. Mas se eu não levo marmita, eu estava morrendo de fome. Deixa trabalhar. Entenderam? Um que veio aqui e falou aqui, ó. Quando ele falou aqui no aniversário da Sara, minha mãe, a Sara olhou para ele e disse: aqui, seu malandro. A Sara queria dar na bunda dele. Para nós encerrarmos, tem ali embaixo assim, ó. Lá no ponto 2, a cultura da morte. Vamos só ler rapidinho que a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. A pessoa pode se suicidar, não tem problema nenhum. É direito dele se suicidar. É direito dele se suicidar, só que a gente sabe à luz da Bíblia que é direito também do diabo levar para o inferno. Não é nem o diabo, né? É Deus que manda, né? É Deus que manda. Então, O homem quer controlar até a vida, né? Quer controlar tudo. Quer controlar até a vida. O homem está mais endemoniado do que o diabo. O homem está dando um banho no diabo, endemoniado. Não, tem coisa que os homens fazem aí que o diabo deve ficar olhando até para os olhos regalados. Ah, eu não sabia disso. Eu não sabia que existe chegar até o tal ponto. Nem ele tem coragem. Nem o diabo acho que tinha coragem de fazer o que esses homens estão fazendo. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia. Essa Eugênia não é a irmã Eugênia, né? É aquela ideia que o Hitler teve, né? Só a raça ariana, as pessoas fortes, comparação, a pessoa vem com problema, vem manco, então tem que matar. Se a pessoa vai vir careca, já tem que matar também porque é feio, né? Então só a nata, né? Baixinho assim, eles queriam matar tudo. É verdade, assim, não. Essa é a ideia da Eugênia.
Né? A ideia de que um cara só coisa alto, bonito, né? Olhos azuis. Para vocês verem a ideia que é. Por isso que eles queriam matar negros, matar homossexuais, né? Matar... ali em Rio do Sul, quando eu cheguei, cidade de Rio do Sul como pastor, os alemães me olharam bem assim e disseram: eita, mais um negrão aqui para nós. Eu digo: mas eu não sou negrão. Mas para os alemães eu sou negrão. Meu Deus, eu fiquei apavorado. Eu disse: então quando vem um pastor para cá de cor negra, então eles devem matar. E para tristeza deles, depois de mim foi um negrão, daquele bem negrinho, e ungido por Deus, que jogou a igreja lá em cima. Amém. Deus quebrou a fuça daqueles alemães. Eita Deus bom. Então, para vocês verem, é uma coisa assim que tu não consegue acreditar no que eles têm a coragem de fazer. Eu pulo ali, ó. O direito sobre o corpo é uma outra ideia. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan: meu corpo, minhas regras. E isso é forte, né? Aquele deputado cristão, Nicolas Ferreira, falou uma frase muito séria, muito certa. Se o corpo, suas regras, mas se as suas regras não deixam uma vida entrar dentro do seu corpo, porque aí já não é seu corpo, é uma vida que está dentro de você. Não deixa uma vida entrar dentro do seu corpo. Se previne. Seu corpo, sua regra. Mas se tem outro corpo ali, não é seu corpo. Não é seu corpo, é um outro corpo que está dentro. É um guri novo, mas com uma ideia firme, né? Ele tem uma ideia firme, ele não abre mão, né? E ele está certo, ele está lá para isso, né? Ele foi colocado lá para isso, o povo votou nele para isso. Agora assim, ó, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Isso acontece. Em várias mulheres acontece. Ela fica grávida e tem um problema de saúde, tem útero fraco, tem mioma, tem isso, tem aquilo e perde a criança. É pecado isso? Não, é porque Deus não queria que nascesse. Agora, não pode haver a intervenção de ninguém. De ninguém. Eu conheço irmãs que aí quando percebe que estão querendo ou achando que estão grávidas, vá chá. Tem uns tipos de chá por aí que eu não lembro nem o nome, mas é um chá para fazer descer na magra. E se já tem um embriãozinho lá? Eu conheço, e não é pouca, tá? Irmãs na igreja. E vai chá, dele chá. Porque é friagem, porque não sei o que, tá, pode até algumas vezes ser, mas vai lá e faz o teste primeiro. Hoje nós temos facilidade de fazer testes. E aí tira uma criança dessa, pessoa é tida por Deus como assassina. Pastor, só para complementar, e é provado pela ciência, tá? Que causa problemas gravíssimos, tanto psicológico como físico na mulher que tem um filho. Sim. Não é só problema espiritual, mas né? problemas tanto psicológico e físico. As consequências gravíssimas para a vida da mulher. Para nós encerrarmos aqui, todos esses assuntos a gente já trabalhou nisso aqui. Para encerrarmos, o nosso tempo passou. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, conforme 2 Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Vocês já imaginaram o mundo sem igreja? Não. Vocês já imaginaram o mundo sem igreja? Por mais que nós estamos aqui numa cidade tão grande, com poucas pessoas, mas nós somos a sal da terra e a luz do mundo.
Eles não fazem mais coisa por causa de nós. Vocês sabiam disso? A força que tem a igreja. Então nós defendemos e defendemos de unidade. Então não negocie o que está na Bíblia com ninguém, irmãos. Não, pelo amor de Deus. Não negocie o que está na Bíblia com ninguém. Com filho, com filha, com pai, com mãe, com tio, com tia. Fica firme na Bíblia. Não é no estatuto da igreja, não é naquilo que algumas pessoas falaram. Pelo amor de Deus, nós somos muito enganados por isso. É na Bíblia. Não negocie a Bíblia com ninguém. Com ninguém. Defende a dignidade humana, isso é nós. E a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3:8 fala sobre isso. Nós devemos nos contrapor aos ensinos que não sejam ensinos cristãos. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Cada domingo nós estamos trazendo os professores e estamos dando oportunidade para algumas pessoas novas também entrarem aqui e aprenderem e estarem ministrando aqui com a gente. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E espero vocês num grande culto hoje à noite. Os jovens, fiquei feliz, os jovens foram fazer uma trilha. Tinha hoje aí na frente acho que uns 40, 50 mais ou menos. Foram fazer. Foram fazer uma trilha na vigia. Todos eles com Bíblia e lição na mão, para fazerem uma escola dominical lá em cima, nesse vento lá, eles vão encarar. Mas é bênção de Deus. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, por estarmos aqui nesta manhã, pela alegria de estarmos aqui juntos, compartilhando da tua bênção, da tua graça, do teu amor, Senhor, sobre nossas vidas. Nos abençoa pela rica misericórdia do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Que a graça do